Conhece o golpe do amor? Pois é, a gente vai conversar agora com o Rodrigo Frágula, que é especialista em crimes cibernéticos. Geralmente os golpistas se aproximam da vítima em aplicativos de relacionamento, mas não tem nada de sentimento, viu? O objetivo ali é conseguir extorquir dinheiro, grana. Em Planaltina, um homem de 27 anos foi preso por aplicar um golpe emocional e financeiro em uma idosa de 63 anos, causando um prejuízo aí de R$300 mil. Tem noção? Pois é, esse tipo de crime tem ganhado as redes sociais e são cada vez mais comuns. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Thay. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Como explicar o que é estelionato amoroso pela internet? Como que esse golpe virtual acontece, Rodrigo? Na realidade, o estelionato amoroso, ele é antigo, né? Ele não é um golpe que nasceu com a internet, é uma coisa que já acontece há séculos. Ah, sim. Basicamente, é a aproximação de alguém para poder, fingindo, né, ter um interesse real, fingindo ter um interesse real para poder extorquir dinheiro. Então, quando esse golpe ele foi para a internet, ele tem mais ou menos umas 5 fases principais, né? A primeira é que o golpista geralmente ele cria um site falso. Coloca lá algumas fotos de outras pessoas, fotos atraentes, em alguns casos até de pessoas famosas, inclusive, sim, não é, para enganar a vítima. Depois a gente podemos até conversar sobre isso. Depois, e ele faz isso com várias pessoas, né? Ou podem ser homens ou podem ser mulheres, tá? Independente. Faz isso com várias pessoas e aí ele começa a conversar com essas pessoas e dentro da conversa ele identifica as que são mais frágeis, as que estão mais suscetíveis a cair no golpe. Depois que ele identifica essas pessoas, ele começa a criar histórias, não é? Histórias de vida que não existem, passeios maravilhosos e etc, e começa a falar de parente, começa a falar de necessidade, não é? E aí, em algum momento, na quarta fase, que a pessoa está ali já presa naquele relacionamento virtual, ele começa a pedir dinheiro. É uma sobrinha minha que precisa de um adiantamento, é um tio meu que está com câncer. Sempre é uma história muito triste e extremamente urgente. E esse tipo de crime costuma ter vítimas parecidas, Rodrigo? Como que os criminosos escolhem, né? Quem que vai enganar ali? Existem algumas características importantes, né? A primeira é a vulnerabilidade emocional, não é? Geralmente são pessoas que estão sozinhas, carentes, divorciados, viúvos, pessoas que viveram muito tempo em parceria e estão procurando novos parceiros. Esses são os mais suscetíveis a cair no golpe. Dentro desse grupo, existe um grupo de pessoas mais ingênuas, que costumam ter menos familiaridade com a internet, dá muita confiança, digamos assim, tem muita confiança naquilo que recebe pela internet. E terceiro, são pessoas que têm uma condição financeira razoável, né? Porque não é todo mundo que tem 300 mil para sair transferindo para alguém, né? Não é? E aí existem casos, por exemplo, de pessoas, geralmente são pessoas de meia idade, né, de meia idade para mais velho, como aconteceu nesse caso, com poder aquisitivo maior, são as principais vítimas, não é? E eventualmente, não necessariamente, são pessoas que acabam se expondo um pouco mais na internet, não é? Então, tanto em aplicativos de relacionamento, quanto na internet mesmo normal, no Instagram, no Facebook, não é? Porque os golpistas, eles querem pessoas com dinheiro, então eles vão olhar as fotografias, eles vão olhar os amigos dessa pessoa, quem são essas pessoas, existe uma filtragem, não é? Para justamente escolher a vítima que tem mais probabilidade de cair no golpe. É verdade. E de que forma que a gente consegue se proteger desses perfis mal intencionados, né? Tem, assim, aspectos que a gente chama atenção, né? Que a gente deve ficar atento ao conhecer alguém ali pela internet? Isso é muito importante, né? Primeiro que a gente tem que desconfiar sempre de relacionamentos online. Tudo na internet é falsificável, voz, imagem, vídeo, agora com a inteligência artificial, então a coisa ficou mais perigosa ainda. Cada vez mais, então, né? Cada vez mais. Segundo, existem mecanismos de busca que você pode, por exemplo, pegar a foto da pessoa e ver se existem outros perfis com aquela foto. Se aquela foto está presente em outros perfis, existe uma chance muito grande daquela fotografia não ser daquela pessoa. Então isso é uma dica legal que a maioria das pessoas pode fazer. Agora, note, nem sempre o falsário, ele falsifica
a foto. Ele às vezes falsifica somente o perfil. Porque em alguns casos de golpe amoroso pela internet, existe contato físico. São marcados encontros, um cafezinho ali num lugar, para poder justamente gerar aquela confiança maior. Né? O outro ponto é assim, não compartilhar informações pessoais financeiras suas. Não é? Então, para você não ser um alvo fácil, você não pode demonstrar que você tem dinheiro fácil e ao mesmo tempo não pode demonstrar que você digamos assim, está disposta ou disposto a passar uma conta de banco, não é? Passar dados pessoais, passar uma conta de cartão de crédito para alguém. Não é? O outro ponto é assim, os golpes sempre têm uma história muito bem elaborada, triste, dramática e urgente. Não é? Então, apareceu alguém com um problema que você está namorando pela internet, que seja, com um problema muito sério, para ser resolvido rapidamente, por uma quantia X, tome muito cuidado com isso, que a chance de você não ter o dinheiro de volta é grande. Principalmente porque as vítimas são tão envolvidas nesse procedimento que o bandido pede dinheiro várias vezes consecutivas, né? Às vezes ele pede 20 mil, depois ele pede mais 30, depois ele pede mais 50, diz que vai pagar mês que vem, e aí vai empurrando essa vítima durante alguns meses até que a vítima transferiu, como nesse caso, 300 mil reais, e fala, bem, agora acabou o meu dinheiro, você não vai me pagar de volta? Aí o bandido faz o quê? Desliga o telefone, some com a conta e desaparece. Uma dica interessante é você falar com amigos e familiares, porque quando a gente está muito sozinho, a gente perde a referência de algumas coisas, né? Então, às vezes, uma pessoa que está olhando o relacionamento de fora, ela vai enxergar que existe algo suspeito naquele negócio, né? E se você descobrir algo suspeito, entre em contato rapidamente com a polícia, arrume um advogado. Se você ainda não transferiu o dinheiro, ótimo, mas se você transferiu o dinheiro, a situação vai ficar mais complexa, porque o crime de estelionato no Brasil, as penas são muito brandas, não é? E pela internet existe uma dificuldade enorme de você localizar a pessoa, né? Principalmente se ela usou um nome falso, se ela usou uma passagem da internet que está em outro país, por exemplo. Né? Então, assim, você já respondeu, mas só confirmando, se eu fui vítima de um golpe virtual, eu procuro ajuda com a polícia? São várias coisas que você tem que procurar ajuda, né? Primeiro, você tem que reunir as provas, né? É importante você interromper o contato, não é? Caso você descubra isso, porque assim, bater boca com o golpista não vai resolver o problema. O máximo que vai acontecer é ele desligar o telefone e cancelar a conta da internet. Então você junta as provas, arrume um bom advogado, se você já teve dinheiro transferido, né? Você vai ter que arrumar um advogado, faça um boletim de ocorrência de acordo com as orientações desse advogado, não é? E é muito importante procurar um psicólogo também, porque se você caiu nesse golpe é porque você está com um problema psicológico muito elevado. Entendi, não é? É verdade. Certo? Agora, se você não caiu no golpe ainda, o que você pode fazer? Você pode também fazer um boletim de ocorrência e você pode denunciar essa conta como uma conta de golpe usando os próprios recursos da plataforma, para evitar que outras pessoas caiam naquele golpe, com aquela conta pelo menos, né? Muito bem, muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação, por explicar pra gente tudo, né, sobre crimes cibernéticos de estelionato amoroso. Quer deixar mais algum recadinho? Olha, muito cuidado com o que está pela internet, porque o que a gente está vendo hoje não é nem a ponta do iceberg do que vai por vir com inteligência artificial. Nossa, imagina. Já que a inteligência artificial pode falsificar, inclusive, a pessoa com a qual você está namorando, por exemplo. Né? O bandido pode assumir a identidade virtual daquela pessoa que você está namorando, ou do seu pai, da sua mãe, do seu filho, e arrancar dinheiro de você. Então a gente tem que ter muito cuidado realmente com a internet. É verdade. Então tá bom, Rodrigo. Muito obrigada, viu?